Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, tá pessoal? Eu sou o professor Iramar e também nós iremos trabalhar filosofia, tá? Tudo bem? Pessoal, a questão da filosofia. Do que se trata a filosofia? Para que serve a filosofia? Qual a origem da filosofia? Pessoal, a filosofia, para começo de entendimento, pelo menos nós saber um pouco dessa origem, acho que você já viu isso aí também, né, em outros lugares, outros professores, mas a origem da filosofia, ela se deu basicamente na Grécia antiga. Obviamente na Grécia antiga, é claro que existe a Grécia atual. Na Grécia antiga, para nós entendermos só um pouco sobre a filosofia, é diferente a Grécia, que foi divididos em cidades-estados, cidades chamadas cidades-estados, né? E essas cidades-estados é como se fosse uma cidade independente uma da outra na Grécia. E dentro da Grécia, dentro da cidade, que nós conhecemos que é o berço da filosofia, da democracia, é qual, pessoal? Atenas, na Grécia. Tudo bom até aqui? Em Atenas, justamente Atenas, é onde tem esse berço dessa filosofia. Por que, professor, que é o berço dessa filosofia? É porque também é o berço da democracia. As pessoas entendem bem que a democracia lá não é igual a essa daqui. Nós temos nos mundos atuais. Mas a democracia em Atenas, né? As pessoas têm o direito de se expressar e essa expressão dessas pessoas de se expressarem era de forma diferente que nós temos hoje. Os cidadãos considerados atenienses, eles iam para a praça pública, em praça pública, expor suas ideias, a cidade chamada de polis, né? Na cidade, na praça da polis, que é a mesma coisa de cidade, e lá em praça pública eles iam expor suas ideias. E aí cada um ia colocar suas ideias e aí chegava um senso comum entre aquelas ideias, cada um tentando convencer o outro sobre o seu pensamento. E aí sim chegava o consenso sobre determinado tema. Isso aí que era uma democracia. Estão entendendo até agora? Todo mundo, considerado cidadãos atenienses, chegava na praça e expôs suas ideias. E aí, para expor essas ideias, cada um começaram a articular mais seus pensamentos, a formular mais suas ideias, a questionar. Foi aí que começaram a surgir esses filósofos chamados filósofos gregos, porque eles tiveram a necessidade de articular suas ideias, começaram a formular seu pensamento. Tudo bem, galera? Como é que os primórdios da filosofia é aí? Nós sabemos que começa aí. Que filosofia, que é o amor do saber, estudar, buscar. Sempre isso aí é a base da filosofia. Tudo bem, galera? Tudo bem? E aí, nessa mesma mitologia, na Grécia Antiga, esses filósofos, eles começaram a questionar algumas coisas que aconteciam, alguma mitologia, esses fatos mitológicos na Grécia. Essa mitologia, eles começaram a questionar, mas por que que isso é dessa forma? Mas por que que existe vários deuses? Mas isso existe por conta disso, né? E aí eles começaram a buscar o saber, ao entendimento sobre determinadas coisas. A filosofia é o amor do saber, é a busca do saber, a busca do questionamento. Para você aprender, para você saber, realmente saber mesmo, você tem que perguntar o porquê. Mas por que que é isso? Mas por quê? É por isso que minhas aulas, alguns dos alunos já foram meu antigamente e até saíram, sempre eu falava, por que, professor? Mas por que, professor? Sempre tem que ter um porquê na filosofia. Sempre eu gosto de algumas aulas, por que, professor? Para até chegarmos sempre uma resposta, sempre mais uma resposta, sempre mais uma resposta, uma pergunta, infinitamente. Tudo bem? Então a busca do saber tem que ter esse questionamento, o porquê. Tudo bem? Filosofia, o berço da filosofia, obviamente, é a Grécia. Professor, a filosofia, ela
é apenas para filósofos, esses filósofos que nós vimos aí, esses caras que falam difíceis, que palavras viajando, que essas, né, professor, que os pensamentos difíceis de entendimento, a filosofia é apenas isso, gente altamente, né, intelectuais, altamente estudiosos. Claro que não, pessoal. Todos nós somos filósofos. Tem a sua filosofia, tem a sua base. Se você, para ser um filósofo, não é obrigado a ser esses jargões difíceis, palavras difíceis. Não. Desde que você formule seus pensamentos, elabore o seu pensamento e se organize, né? Você pode ser muito bem ser um filósofo, não necessariamente aquele filósofo acadêmico, mas do dia a dia. Desde que organize seus pensamentos, suas ideias, tá? E a filosofia pode estar em qualquer lugar. Pode você achar a filosofia em qualquer lugar, né? Num bar, na escola, na praça, todo lugar pode ter a filosofia, pode elaborar para criar, pode as pessoas questionarem qualquer coisa. A filosofia, a base é o questionamento, é a curiosidade, é a dúvida sobre determinada coisa. Se você está numa coisa e tiver o questionamento sobre aquilo, não é obrigado necessariamente estar numa sala de aula. Estão entendendo como a filosofia está presente em todos os lugares, todos os momentos? Tudo bem, pessoal. O importante é que até René Descartes fala que a dúvida, o bom da filosofia é a dúvida. Você tem que duvidar de tudo. Duvidar da nossa existência, duvidar até mesmo propriamente Deus, duvidar de tudo. Por quê? Porque essa dúvida gera a busca da resposta dessa dúvida. A única coisa que não pode se duvidar é da dúvida, segundo ele, né? Que existe a dúvida, claramente que existe. Essa famosa frase de René Descartes, que ele fala, né, no momento que ele estava filosofando de loucura dele, né, pensando da existência dele, por que eu existo, meu Deus, qual é a existência do ser humano, por que o ser humano existe, no momento de triloucura dele, de René Descartes, esses pensamentos, ficou isolado dentro do quarto vários dias, e aí ele, de uma hora para outra, ele saiu desse isolamento. Por quê? Porque ele disse, rapaz, se eu estou pensando, é porque eu existo. Se eu existo, né? Então, eu penso, logo existo. Ó, a loucura dele. Essa famosa frase dele, penso, logo existo. Veio a partir daí. Ele estava questionando a existência dos seres humanos. E aí ele disse, rapaz, se eu estou pensando, é porque eu existo. Eu estou existindo. Aí essa frase dele fez ele sair desse isolamento que ele estava. Isso aí tudo é a filosofia, tá, pessoal? A filosofia é a busca do saber, a busca do conhecimento, a busca do porquê. Por que, professor? Por que isso? Por que aquilo? Tudo bem? Para chegarmos até algumas respostas, geralmente a filosofia passa pelo senso comum, né? Algumas pessoas pensam aquelas diferenças do dia a dia, chamado de senso comum. O que é esse senso comum, professor? É a dúvida do dia a dia. Aquela coisa que você acha que está certa ali do dia a dia, o que acha que está errado do dia a dia, é o senso comum que você tem que filosofar sobre isso aí, de perguntar sobre isso aí, de buscar isso aí, tá? Tudo bem, galera? Vamos lá devagar também. Sempre na filosofia vocês busquem o porquê, a dúvida, o questionamento, tá? E aí, eu sou o professor Amar e ao longo dessa disciplina nós iremos trabalhar no livro de filosofia determinados temas aqui dentro da filosofia, poder, política, liberdade, né? Vamos filosofar sobre liberdade. Será que realmente nós temos liberdade? Qual a liberdade? Sim, não, mas tem que ter o porquê. Você acha que nós temos liberdade? Sim ou não? Mas tem que justificar. Tudo bem? Isso aí que nós vamos questionar na filosofia. Desde onde nós viemos, para onde nós vamos, né? Isso aí geralmente são coisas que a filosofia estuda. É o que nós vamos tentar estudar aqui, tá, pessoal? Uma aula por semana. Vamos questionar primeiramente a nossa origem, de onde nós viemos e para onde
nós iremos após a morte? Vocês sabem? Vamos fazer esse questionamento aí. Vocês acreditam na vida após a morte? Sim ou não, mas tem que responder o porquê, né, pessoal? Vamos lá.